Bom, então, continuando, quais são as estratégias, né, de prevenção que nós temos, nós discutimos? Avaliar em todo o encontro o estresse do cuidador. Claro, gente, aqui nós não estamos fazendo, não deveríamos fazer juízo de valor, tá? Então, é normal a gente se cansar de vez em quando? Gente, é absolutamente normal. Ninguém consegue viver 24 horas em prol de outra pessoa. Eu tenho uma colega lá da faculdade que ela fala uma coisa que é muito interessante. A criança, a criançada aí, a gente cuida, tal, a criancinha tá lá, 1, 2 anos, 5 anos, ela vai para a escola, ela se desenvolve. Um paciente mais velho, um indivíduo mais velho, um paciente com um Alzheimer e tal, no fundo, o pensamento é o contrário. A, a situação só vai piorar. Então, é muito angustiante também. ah, a bateria está acabando. Vamos agilizar, Célia. Vamos agilizar. Já estamos acabando também. Mas assim, é uma situação muito delicada, né? A evolução das doenças crônicas, porque é muito difícil de você ver aquela finitude e saber lidar bem com aquilo. Então, não é culpa só daquele indivíduo que praticou aquela negligência, aquela violência. É culpa também nossa de não preparar aquele indivíduo para uma situação que vai evoluir, que uma doença, um Alzheimer, ela vai evoluir, vai demandar cada vez mais cuidado. Então, a gente precisa discutir e, inclusive, falar sobre o home care, um centro-dia, uma institucionalização ou algum auxílio de cuidado no paciente, tá? Em relação ao abuso financeiro, alertar bancos e serviços financeiros sobre a vulnerabilidade. Então, algumas vezes, alguns pacientes, alguns cuidadores, também existe um conflito entre famílias, entre irmãos e irmãs e tal. Então, assim, muitas vezes eles pedem. Um filho fala: olha, tem como o senhor fazer um documento falando que o meu pai, meu avô, minha mãe e tal, tem uma alteração cognitiva para que ele se resguarde contra esses abusos? Então, a gente precisa conversar sobre isso. E, claro, também oferecer serviços, de auxílio financeiro em casos de baixa renda, uma melhora da capacidade de renda desses indivíduos, né, de situação de fragilidade financeira, pode passar. Oferecer linhas telefônicas ou programas educacionais sobre abusos, maus tratos em idosos. Aqui nós estamos falando sobre isso, né? Então, isso é um serviço, uma atividade essencial, tá? Provisão de abrigos de emergência, semelhante àqueles oferecidos a mulheres em risco de violência. Oferecer cuidados multidisciplinares para facilitar a coordenação dos recursos disponíveis. Claro, o dinheiro do indivíduo não é infinito, o dinheiro da saúde do município não é infinito, o dinheiro da saúde do governo federal não é infinito. Então, a gente precisa, sim, fazer um cuidado multidisciplinar para otimizar aquele recurso financeiro disponível, tá? Pode passar? E aí, quais são as penas em caso de violência, né? Ah, discriminar ou deixar de prestar assistência à pessoa idosa, uma reclusão de até 1 ano, abandonar idosos em hospitais, casas de repouso, ou não prover suas necessidades básicas, numa detenção de até 3 anos e multa, expor a perigo. Aqui é interessante que muitas vezes, infelizmente, muitas famílias vão lá e deixam o idoso no hospital e pronto, tchau e benção. Isso é uma situação. Outra situação, por exemplo, é um filho único que precisa trabalhar o dia inteiro. Eu já tive um caso assim de uma filha que cuidava da mãe, que morava com a mãe, né, no caso, só que a filha trabalhava como serviço geral, tinha que sair de casa às 5 horas da manhã e voltava às 7 horas da noite. E a filha
chorando copiosamente no meu consultório, falando: olha, doutor, eu não sei o que fazer, porque minha mãe fica em casa, eu deixo a comida pronta para ela, eu deixo tudo pronto, só que ela não come, ela não lembra de comer. E aí? E- Existe um caso de negligência, de maus tratos por parte dessa filha? Não. Se essa senhora ela tiver uma situação baixa, uma desnutrição, é culpa dessa filha? Não. É culpa de quem? É difícil, mas há um sofrimento. E aí há um sofrimento da mãe e da filha, porque é uma situação também que ela carrega em si esse peso, né? Depois, expor a perigo a integridade, a saúde física ou psíquica do idoso, a uma intervenção, uma detenção de até 1 ano, reter o cartão de banco, documento, uma detenção de 2 anos e multa. Pode passar. E aqui uma pesquisa muito interessante feita lá no Sul, se não me engano, perguntando sobre quais os fatores, o que que as pessoas, os indivíduos idosos, gostariam de receber na terceira idade, e aí quais as estruturas necessárias para que aquilo fosse atingido, né? Então aqui eu queria jogar para vocês que estão assistindo essa questão. O que que vocês querem e como atingir esse objetivo, né? Então, uma aposentadoria digna, o que que é necessário para isso? Relacionamento, como ter bons relacionamentos, como ter um apoio da família, a questão de saúde física e mental, a liberdade de gerenciar a própria vida, a questão de espiritualidade, terem fé em Deus ou qualquer fé que vocês venham a ter, e ser bem cuidadas. Então, ter políticas públicas adequadas aos idosos. Não precisa ser algo absolutamente revolucionário. São coisas, são atividades como essas que nós estamos fazendo aqui hoje. E aqui um exemplo. Muitas vezes, o que eu mais escuto no meu consultório, não, doutor, que eu não posso viajar, que eu não consigo viajar, ou até mesmo colegas médicos que viram e falam: não, que eu não recomendo essa viagem porque você tá muito velho. E aí o paciente ele vem no meu consultório e pergunta: doutor, eu posso viajar? Gente, eu não sei a religião de vocês, mas para mim, eu acho que a gente só vive uma vez porque eu não passei para o outro lado para voltar ainda. Mas assim, a gente precisa aproveitar hoje, a gente precisa aproveitar agora. Esse tempo de hoje, ele não volta. Então, a gente precisa viver ao máximo com segurança, claro, não é para fazer estripulia também, mas a gente precisa viver hoje. Então, o que vocês tiverem vontade de fazer, façam. Façam viagem, passeiem, sejam felizes, porque o hoje, o agora, ele não volta. Pode passar. Aqui só alguns dados, algumas referências que eu peguei. Pode passar. E era isso, pessoal. Agora voltamos a ver a carinha de todo mundo aqui. É muito interessante, né, toda essa explanação, e eu acho que nós aqui, né, nós estamos, você alertou para que a gente olhasse no entorno, né, observasse para poder denunciar. Mas eu tenho uma observação, a gente tem que olhar dentro também do nosso núcleo familiar. Será que eu não estou sofrendo violência? Principalmente a violência psicológica, né? Nós mulheres, que assim, nossa, coitado, eu ouço muito isso. Coitado do meu filho, precisou do dinheiro, fez um empréstimo, né, num consignado. E aí quando você diz, mas isso não, você não acha que você está sendo violentado? Não, mas é meu filho. Então, às vezes é muito difícil da pessoa aceitar isso, né? E é o que você falou, gastar esse dinheiro, é claro, a gente já
teve a maioria aqui, né, um período de vida produtivo, onde a gente criou os filhos, e chega um momento que a gente tem que gastar esse dinheiro com a gente, seja com a saúde, de preferência com viagem, né? Mas, mas Sim, assim, aí a pessoa continua guardando dinheiro para ajudar filhos e netos e bisnetos. Então, isso eu falo muito, né, com as minhas turmas, que a gente tem que olhar para si, né? exatamente, exatamente. Vamos Isso olhar não para é os egoísmo. outros, sim, mas primeiro para nós, senão não vou ter condições de olhar para o outro. Exatamente, exatamente. E isso não é egoísmo, tá? Não, É aquela coisa, é igual quando a gente viaja de avião, né? Qual que é a recomendação da viagem do avião? Primeiro a gente coloca a máscara na gente e depois coloca a máscara no outro. Não sim. estou falando que não é para ajudar. Não é isso. A gente precisa ter parcimônia, né? A gente precisa estar bem e aí cuidar assim que possível. Isso não é egoísmo. Eu costumo dizer o seguinte, nessas situações, né, que muitas vezes, até por questão de saúde, né, eu costumo dizer o seguinte: olha, nós temos uma situação delicada, uma questão financeira, uma questão de saúde e tal. Se a gente não se cuidar, entre aspas, não tiver um pensamento egoísta, vão ser duas, aquela situação complicada, vão ser duas pessoas. Aquela pessoa que já estava complicada e a gente. E quem que vai nos ajudar? Hum. Então, assim, claro Eu, que isso é uma. Pode falar, pode falar. eu penso muito nisso. Sim, então, assim, E e não é aprendi, egoísta. e aprendi com a Zuleika que eu tenho primeiro que me cuidar para depois cuidar do outro. É o que estou fazendo. Muito obrigada por tudo, por vocês. Sim, e isso é essencial, isso é essencial, isso é importante, a gente cuidar da gente para cuidar do outro. Não, não estamos falando que não é para cuidar de jeito nenhum. A gente tem que estender a mão, sim, se possível, ajudar, não é ser egoísta, e deixar. Ninguém gosta de ver uma outra pessoa sofrendo. Ninguém gosta naturalmente, pessoas, né, normais, nós aqui na população, ninguém gosta de ver um filho, um irmão sofrendo, uma mãe sofrendo, ou um desconhecido sofrendo. Ninguém gosta disso. Mas a gente precisa pensar na gente também. Olha, no fundo, a gente correu atrás, a gente fez a nossa parte, a gente trabalhou, suou, assim, levantou cedo, e aí agora que, a grosso modo, a melhor idade chegou, a gente vai deixar isso para lá? Vai deixar passar? Até quando? Né? Então, assim, tudo é parcimônia. Claro, depende do íntimo de cada um. E tudo bem. E tudo bem. Não, não tem problema. A gente precisa se sentir bem, Porque entendeu? existe a chantagem emocional, eu É. digo, principalmente para as mulheres, né? Então, poxa, mãe, né, eu preciso sair. Fica com meu filho, entendeu? Então, e assim, e aí existe essa grande dificuldade das pessoas dizerem não, né? E o não é muito saudável. Mas aí é um assunto para um outro encontro, Ou isso aí né? é longa Essa essa conversa discussão, vai né? longe. Sim, sim. Mas, meninas, assim, eu acho que a gente vai se estender muito se vocês forem fazer perguntas, mas ficamos da mesma maneira que combinado assim. Vocês coloquem as perguntas no WhatsApp, eu passo para o Vinícius, assim que ele puder, ele responde, tá? E, Vinícius, eu quero te agradecer mais uma vez, quero que você fale Considerações essas suas finais. considerações finais para a gente Sim. encerrar, que nós já extrapolamos aqui o nosso Uh, horário. Não, ok. Bom, pessoal, na verdade, assim, claro que eu não sou nenhum especialista
as questões legais, né, judiciais sobre isso. Então, eu sou, no fundo, eu sou um curioso, eu sou um estudioso sobre isso, então não garanto que eu vou conseguir responder, mas devolvo também a peteca para a Zuleika, que o Conselho do Idoso ele tem uma importância assim indiscutível nesse cuidado, nessa orientação. Claro, qualquer dúvida também tem um Ministério Público, tá? É um direito de todo cidadão consultar o Ministério Público, tirar absolutamente qualquer dúvida, tá? Sobre tudo na vida de vocês. Então, eu fico à disposição. Vamos ver quais perguntas que o chumbo grosso que vem aí. Se eu conseguir responder, eu respondo. Se eu não conseguir, eu assumo a minha ignorância, a minha ingenuidade e vou aprender também. Vou correr atrás e vou tentar aprender junto com vocês. Sim. E aí, só para deixar registrado, o Disque 100, meninas. Qualquer violência, né, que vocês presenciarem ou souberem ou suspeitarem, Disque 100 e essa denúncia é encaminhada, porque o papel do conselho é fiscalizar o poder público, né? Nós não vamos atrás das denúncias, mas nós fiscalizamos se o poder público está fazendo o papel dele, certo? Exatamente. Ok, a Marli, acho que queria falar alguma coisa, Marli. Eu queria, mas é meio comprido, então Cumprido? deixa para uma próxima. Não, é assim, é um caso que é rapidinho, vai. O meu avô ele sofreu muito da mão da minha tia batia muito nele, sabe? E meu pai trouxe o pai dele para morar conosco, eu era muito menina, e eu vi todo o sofrimento no corpo do meu avô. E os anos se passaram, faleceu e tudo mais, e meu pai, eu tomei conta dele, doente, né? Eu já contei a história para você e tudo. Cuidei dele assim como um bebê, uma coisa mais rica da minha vida, como um filho. E ele sempre falava para mim, não me maltrate, que nem maltrataram meu pai. E eu fui a única filha e abracei, sabe, meu pai e fiz o que eu pude por ele. Então, hoje, eu me dou muito bem com pessoas idosas. Me dou, sabe? Tenho uma amizade, assim, maravilhosa. Eu amo elas de coração. E, olha, e vou lutar por todas elas, sabe? Que é uma coisa, assim, que... Quando fala de criança e de idoso, nossa, aquilo me dói muito, sabe? Mas é isso, gente. É uma história grande, mas A Marli, Zuleika, é tenho que uma agradecer. forte candidata aí, assim que ela fizer 60, porque ela é menina ainda, viu, Vinícius? Assim que ela fizer 60, ela tem que se candidatar ao Conselho do Idoso. Ai, Sim, Por Zuleika. enquanto, ela só dá apoio para nós. Mas assim que sim. ela fizer 60, a gente já coloca. Tá bom? Gente, mas eu agradeço você, agradeço o senhor também. Viu muito, nossa, muito esclarecedor, muito bom É, mesmo. aqui é um É bate-papo. é Sim, assunto que se a gente pudesse ficar, a gente ficaria até altas horas, né? Sim, sim. mas Mas a muito gente obrigada. continua num próximo momento. Bom, gente, olha, muito obrigada a presença de todos. Vinícius, obrigada mais uma vez. E a gente Obrigado a se você. fala, tá? Até uma Obrigado, próxima. pessoal. Tchau, Bom, tchau. gente, boa noite. Fiquem com Deus. Beijo, fica com Deus.